refúgio está em Deus. A palavra de Deus, e vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 1. Meditar nos versículos 1 ao versículo 14. João capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 14. Peço que os irmãos acompanhem com os olhos, com atenção e com os ouvidos. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que o testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo e ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Deixa o Misael, pode fazer essa oração? Bendito e eterno Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra na manhã de hoje. A nossa oração, Senhor, e tudo que nós já fizemos aqui, era pedir, e é pedir, para que o Senhor ilumine a nossa mente, abra o nosso coração e nos traga discernimento do Teu Espírito Santo para entendermos o que acabamos de ler e também a exposição que será feita desse texto sagrado. E que, acima de tudo, Senhor, ao ouvirmos e ao sairmos desse lugar, possamos aplicar na nossa vida diária. Assim, Deus, ser misericordioso conosco. Usa a instrumentalidade do Teu servo, do Teu Filho, que irá expor a Tua palavra, e prepara o nosso coração para ouvirmos as Tuas verdades eternas. Assim, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes da gente adentrar no texto de fato, eu queria trazer algumas informações para a gente contextualizar melhor aquilo que o apóstolo João ele traz para a gente e o contexto que estava se passando aqui quando ele escreve esse evangelho. O apóstolo João é o conhecido apóstolo do amor, e ele escreve esse evangelho para pessoas que estavam ali mais ou menos na Ásia Menor, e ele escreve com o intuito, na verdade, as pessoas que recebem esse evangelho primariamente, né, são pessoas que eram os próprios judeus, mas eram, na sua maioria, judeus que eram helenizados, ou seja, eram judeus que possuíam entre as suas raízes a cultura helênica ou a cultura grega. Então, eram judeus que tinham a lei de Moisés, a Torá, como aquilo, o fundamento dos seus ensinamentos, mas também foram influenciados pela cultura grega. É bem certo a gente dizer que naquela época Israel era dominada pelo Império Romano, então há uma mistura ali de cultura, de crenças. Então os judeus tinham judeus mesmo de raiz, e judeus que eram influenciados por essa cultura grega. Por isso que o próprio apóstolo João ele vai trazer algumas terminologias, ou vai usar algumas palavras
propositalmente para chegarem a essas pessoas com entendimento de tudo amplo, né, do que ele queria falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, é o que esse texto fala. Note que a primeira palavra que ele usa aqui, no versículo 1, é no princípio, é princípio, né? Isso nos remete, logicamente, e na hora, né, a lembrarmos do que diz Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando Moisés escreve os 5 livros, né? E Gênesis capítulo 1 começa da mesma forma. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui João usa a mesma forma inicial que Moisés usou, não como algo aleatório, mas proposital. Exatamente para que quando os judeus pegassem esse evangelho, pegassem esse escrito, e quando lessem o primeiro versículo, lembrassem de Gênesis capítulo 1, versículo 1. E aqui ele está dizendo, no princípio, diferente de Gênesis, ele está dizendo, no princípio era o verbo. E aqui ele usa uma palavra agora, muito da cultura grega, que aqui é o logos, né? O logos de Deus, o verbo de Deus. E logos para a cultura grega significa sabedoria. Aquele que era cheio de sabedoria, aquele que era cheio de inteligência, porque para a cultura grega, a cultura helênica, aquele que tinha mais sabedoria, esse poderia ser tratado como um Deus. Aquele que era cheio de retórica, sabedoria, inteligência, sabia manejar bem as palavras, esse era tratado como aquele que era o maioral, o grande, aquele que era para ser copiado. E aí exatamente João usa essa palavra, o verbo, ou logos aqui no grego, exatamente para trazer essa ideia, dizendo que no princípio existia um ser tomado, cheio, mais sábio do que qualquer outra criatura, um ser que era cheio de sabedoria. Ele usa uma palavra helênica para, enfim, colocar dentro da cultura ali, do contexto daquele povo, exatamente para lembrá-los que o ser que criou todas as coisas, ele é cheio de sabedoria. E aqui também, como um sinônimo, é o verbo, é aquele encarnado. E ele vai dizer que esse verbo estava com Deus. Veja que ele faz uma distinção do Deus Pai. Não uma distinção de mais de um Deus, não é isso, não é o propósito de João. Mas é um Deus que vai se subsistir agora em mais uma pessoa. Há um Deus Pai e há um verbo. E veja que na criação, lá no princípio de todas as coisas, antes de tudo existir, existia o Deus Pai. Mas existia o Logos, existia uma outra pessoa também que estava na criação, não um outro Deus, mas o mesmo Deus subsistindo-se em uma segunda pessoa, existindo em uma segunda pessoa. E nota que ele continua e diz, o verbo estava com Deus, e aí é exatamente o que ele fala, não era outro Deus, o verbo era o próprio Deus. Veja como é interessante, irmãos. Veja como João, ele faz questão de definir aqui, nós sabemos que esse verbo é o próprio Jesus Cristo, é o Deus encarnado, e ele faz uma distinção agora do Deus Pai e do Deus Filho. Irmão, isso aqui é muito pertinente, porque também no contexto daquela época, na igreja primitiva, quando a igreja estava sendo ali no primeiro século, segundo século, as pessoas dentro da própria igreja estavam começando a criar heresias, né? A trazer heresias à tona, e inclusive as pessoas que mais trouxeram heresias para dentro da igreja no princípio eram os presbíteros, né? Então Leôncio, em nome de Jesus, vigia para não trazer heresia. Os presbíteros se levantavam criando heresias dentro da própria igreja. Veja, por exemplo, nós temos o docetismo, né? E eles atacavam exatamente a pessoa de Jesus Cristo. As naturezas da pessoa de Jesus Cristo. Nós temos uma única natureza, nós somos humanos, seres humanos, e 100% humanos. Mas Cristo, ele encarnou. Quando ele encarna, ele não perde a natureza divina. Cristo era homem, Cristo era também Deus, Cristo era um Deus homem. Veja só, ele não perde, ele tem uma dupla natureza. Um dos intuitos de João escrever e começar esse livro era exatamente para combater essas heresias. O docetismo, como eu havia falado antes, ele vai negar exatamente a figura da humanidade de Cristo, por exemplo. Ele vai dizer, Cristo encarnou, ele é o Filho de Deus, mas ele não é homem.
Isso que vocês veem aí, isso que vocês viram aí, foi só um corpo que, porque Cristo é Deus e Ele pode fazer com que vocês vejam esse corpo, mas é como se fosse um fantasma. Não existe. Cristo não pode ser crucificado, Deus não pode ser crucificado. Levantava essa heresia, né? Outros, como o próprio Ario, o presbítero, né, de Alexandria, ele vai levantar da igreja e vai dizer, não, é o contrário. Veja, ele não é Deus. Cristo é uma criatura, ele é a primeira criatura de fato. Ele foi o primeiro a ser criado. Veja a heresia também, que entra sorrateiro dentro da igreja e vai destruindo os pilares, né, os fundamentos bíblicos. E ele vai dizer, Cristo, ele é só homem, ele não é Deus. Porque Deus não morre. É o mesmo argumento para defender outra heresia, né? E aí faz uma confusão, querendo defender. Hoje nós temos, por exemplo, os testemunhos de Jeová, né? Que são o arianismo atual, né? Defendem isso. Não, Cristo é mais um profeta, é um diferenciado, é um profeta diferente, mas é só um profeta. Ele é filho de nós como nós somos, adotivos. Mas não, João não fala isso, irmãos. João quer deixar claro a natureza de Cristo aqui, quem ele era, o que ele fez. Por isso que ele começa retratando de Gênesis capítulo 1, trazendo a memória daquele povo que no princípio, lá no início de todas as coisas, havia um Deus que criou todas as coisas, mas que tinham, pelo menos aqui no começo do texto, duas pessoas envolvidas na criação. E eles eram o mesmo Deus. Subsistem duas pessoas. Falar da Trindade, irmãos, é um pouco complicado, é difícil para a gente entender. A nossa mente é limitada para entender como é que um Deus subsiste em três pessoas, né? Mais na frente do Espírito Santo. O próprio Gênesis, na continuação do capítulo 1 de Gênesis, vai dizer que o Espírito pairava sobre as águas, onde tinha caos, o Espírito trazia tranquilidade e ordem. É difícil a gente tratar de Trindade, tem que passar um dia todo para poder tentar entender alguma coisa, mas aqui João ele deixa claro que no princípio havia um Logos cheio de sabedoria, o Verbo que encarnou, esse Verbo estava com Deus e esse Verbo era o próprio Deus. Jesus estava na criação, sempre existiu. Aqui João exalta e deixa claro a eternidade de Cristo. Cristo não teve início, irmãos. Cristo sempre foi autoexistente. Ele veio de eternidade a eternidade, sem começo e sem fim. Amém. Hebreus vai dizer isso claramente, quando compara Cristo a Melquisedeque, que veio, ninguém sabe quem é pai, ninguém sabe quem é mãe, que é o rei de Salém, veja, o rei de Jerusalém, apontando para Jesus Cristo como eterno, como o grande rei, aquele que estava na criação, aquele que sempre existiu. Veja que João começa exaltando Jesus Cristo no seu livro para acabar com todas as heresias. E ele continua no versículo 2 e diz, ele estava no princípio com Deus. Ele reafirma, Jesus é eterno, Jesus é também o Criador de todas as coisas, foi por meio dele. Veja o argumento que ele usa no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A gente olha para a criação, a gente contempla a criação, irmãos, e a gente entende que sem Jesus Cristo nada disso existiria. Ele é Deus. Amém. Ele sempre foi Deus, ele sempre será Deus. Aquele que morreu na cruz, irmãos, era um Deus homem. Não podemos separar essas naturezas, não podemos distinguir. Aquele Jesus que chorou quando viu Jerusalém em pecado e idolatria, aquele Jesus que chorou quando seu amigo Lázaro morreu, foi aquele mesmo Jesus que também fez milagre, que curou o cego, que levantou o aleijado, o coxo, que ressuscitou o morto. Jesus, ele é Deus homem. E no versículo 4 ele continua trazendo essas informações e diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Veja, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Irmãos, na estrutura do tabernáculo havia um candelabro, nós sabemos disso. O candelabro que tinha 7 lâmpadas. E vejam, irmãos, não existia outra fonte de luz no tabernáculo, não existia uma janela, não existia outra fonte de luz que não fosse o próprio candelabro para iluminar a glória de Deus ali dentro daquele tabernáculo. Só existia uma entrada, um caminho, e a única luz para guiar o povo a esse caminho
era o candelabro. Jesus é a luz dos homens. Ele é o único caminho que encaminha. Ele é o único caminho. Ele é a própria luz que faz você enxergar a obra dele e a sua glória, irmãos. Jesus é esse candelabro. A luz resplandece nas trevas, em meio às trevas. Ele é o candelabro perfeito de 7 lâmpadas que iluminam o caminho do pecador, fazendo-o enxergar a sua glória. E as trevas não prevalecem contra ela. Jesus Cristo ilumina o seu povo muito mais que o sol, ou qualquer lâmpada radiante, ou qualquer luz, ou qualquer fonte de luz. Jesus Cristo é uma luz interminável e fluorescente a ponto de arrancar as escamas do pecador. Só essa lâmpada, irmãos, consegue fazer isso. Lembra quando nós vivíamos nas trevas? Nós éramos cegos, nós vivíamos no escuro e mesmo assim achávamos que estávamos enxergando. Mas quando o Senhor chegou e trouxe essa luz, veja, quando Paulo ele cai, irmãos. Paulo ele cai cego, sem enxergar nada, literalmente ali naquela ocasião. Mas há uma luz resplandecente que vai sobre a sua vida e salva aquele que destruía os crentes em Cristo, que perseguia a igreja. E agora, depois de iluminado a luz dos homens, ele enxerga, e aquilo que ele fazia, ele não fazia mais. Ele agora começa a pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 6, irmãos, o apóstolo João, ele começa a tratar do testemunho de um outro João, João agora o Batista, aquele que mais na frente do Evangelho vai batizar o próprio Jesus Cristo. E ele dá esse testemunho introdutório e diz: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Não o apóstolo aqui, ele está falando de João Batista. E este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos vierem a crer por intermédio dele. Irmãos, é incrível, porque João Batista aqui é primo de Jesus Cristo, né? Ele estava na barriga de Isabel, Maria está lá junto com Jesus Cristo. A gente tem aquela cena em que João se remexe dentro do ventre de Isabel. Ele é 6 meses mais ou menos mais velho que Cristo, e ele veio para preparar o caminho daquele que era a luz. Note que mais na frente desse evangelho, ele vai dizer que Jesus veio, mas ele não o conhecia. O próprio João Batista vai dizer que não conhecia Jesus. Mas como? Era primo dele. A Bíblia não vai tratar disso, mas provavelmente eles cresceram juntos, tiveram alguma amizade, se conheceram. Mas João Batista vai dizer que não o conhecia. João Batista sabia quem era Jesus, o filho de José. Mas depois que a pomba, o Espírito Santo unge, o próprio Deus unge o seu Filho Jesus Cristo, aí os olhos dele são desvendados, ele consegue enxergar que aquele não era somente o filho de José, aquele era o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio para ser testemunha. Ele pregava sobre arrependimento. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo veio implantar, irmãos, o reino dos céus. Ele é o rei desse reino. Veja que maravilha! Além de ser o Criador, além de ser o intermediador da criação, além de ser o Salvador, além de ser o Deus encarnado, além de morrer pelos nossos pecados, Ele também vem ser Rei sobre as nossas vidas. Jesus Cristo, Ele domina sobre tudo e sobre todos. Este veio como testemunha, João Batista testemunha a respeito desse candelabro que não tem fim, essa luz que nunca se apaga, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João, tanto excêntrico, né? Se vestia de forma, para aquele tempo, uma forma louca, vestes estranhas, alimentação estranha, mas ele pregava o verdadeiro evangelho. Arrependei-vos. Jesus Cristo não era só mais um profeta, Jesus Cristo não era só mais um sacerdote, Jesus Cristo não era só mais um rei. Jesus Cristo é Filho de Deus. Jesus Cristo era o Messias prometido. Jesus Cristo é o próprio Deus eterno e imutável. No versículo 8, João Batista vai falar dele mesmo. João vai falar de João Batista. João Batista não era luz, mas veio para testemunhar ou para testificar da luz.
nós testificamos, irmão, da luz. Nós devemos testificar dessa luz. Se hoje nós conseguimos enxergar, irmãos, nós devemos ser luz para o próximo. Que as pessoas enxerguem na gente a luz de Jesus Cristo. João testificava da luz. A saber, versículo 9, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Na criação há uma separação da luz e das trevas. Com Cristo, irmãos, não há mais necessidade dessa separação. Nós vivemos na luz, mesmo que estejamos rodeados de trevas, é verdade, porque o inimigo está ao nosso redor, é bem verdade, mas ao nosso redor, irmãos, há uma luz que nunca se apaga. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo, que Ele tem contado em seus dedos, das suas mãos, a quem Ele não deixa escapar nenhuma. Por mais que a gente ande, irmãos, pelo vale da sombra da morte, essa luz voltará a trazer paz sobre a nossa vida, a trazer alegria sobre a nossa vida, a saber, Ele é a verdadeira luz, é Ele que ilumina todo homem. E aí no versículo 10 João vai falar de algo histórico, um fato histórico, e começa, o verbo estava no mundo, a encarnação. Veja como ele fala de Jesus Cristo. Veja como é um texto bem claro para falar que Jesus Cristo encarnou, Jesus Cristo é homem, Jesus Cristo é o Deus homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Essa é a nossa briga, irmãos. Melhor dizendo, essa é a nossa labuta, né? É fazer conhecido aquele que encarnou. É fazer conhecido, irmãos, aquele que por intermédio dele foi criado todas as coisas. Veja, irmãos, para muitos nós vivemos como loucos, né? Nós somos uma loucura do mundo por causa da nossa fé, por causa da nossa crença. Mas na verdade, irmãos, a loucura pertence ao próprio mundo. Eles que não conseguem enxergar esse grande Criador, o intermediador de toda a criação, não conseguem enxergar Deus, nem muito menos o próprio Senhor Jesus Cristo. Uma coisa tão clara, uma coisa que faz sentido. É muito mais fácil, irmão, nós acreditarmos que há um Criador que domina sobre todas as coisas, um Criador que de longe, que criou todas as coisas, mas um Criador também que está perto, que encarna, que se relaciona com o seu povo, que abraça o seu povo, que chora pelo seu povo, que é um intermediador que ora pelo seu povo. É muito mais fácil crermos nisso, irmãos, do que crer que nós somos uma evolução, uma adaptação, que o mundo foi criado no Big Bang. Isso é loucura. Isso são teorias. Nós temos o fato, a palavra de Deus, inspirada pelo próprio Deus, nos diz que Deus é o Criador. Jesus Cristo é o Salvador das nossas vidas. Ele é a verdadeira luz. Ele foi por meio dele que o mundo foi feito. Mas o mundo, na sua loucura e na sua sabedoria, no seu próprio logos, na sua própria sabedoria, enlouquece a própria mente, o seu coração, por causa desse pecado que destrói a nossa mente e o nosso coração, e diz, não, eu sou o meu próprio Deus, sou eu que dito as minhas regras, é o meu corpo as minhas regras, sou eu que devo fazer como eu acho certo, eu faço a minha moral, o que é certo para mim pode estar errado para você, isso é relativo. Não, irmãos, há um manual de vida para as nossas vidas. Se nós não seguimos esse manual, logo mais daremos defeito. No versículo 11, João continua dizendo, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Rejeitaram aquele que trazia a luz do mundo. E eles querem permanecer em trevas. Mas, irmãos, nós não estamos aqui para julgar o que eles querem ou não. Nós estamos aqui para apresentar essa luz.
Irmãos, eu vislumbro a igreja com um monte de gente aqui louvando o nome do Senhor. Não porque número é importante, mas porque nós somos sedentos em ter almas, glorificando a Deus, de ver essa igreja cheia, de não caber mais aqui, né, pastor? De a gente procurar um lugar maior, irmãos. Eu vislumbro isso porque a gente tem que explanar essa palavra, falar da salvação para o povo, porque o povo está morrendo, irmão. Não só literalmente, não só o corpo, mas a alma está sendo levada para o inferno. E isso, irmão, nós temos como obrigação pregar esse evangelho a toda criatura, testemunhar dessa luz, desse Criador, porque muitos estão fazendo como no versículo 11, Jesus Cristo se apresenta a eles, e eles rejeitam, eles veio para o que eram seus, o seu povo, para a sua criatura, mas a sua criatura não quer. Mas há um contraste no versículo 12. Ele continua: mas a todos quanto receberam, vejam só, a todos que enxergaram Jesus Cristo, a todos a qual foi arrancado as escamas dos seus olhos. Veja o que acontece, irmãos. Deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos. São adotados, irmãos. Aqueles que tiveram suas escamas, aqueles que tiveram a sua cegueira curada por meio da obra de Jesus Cristo, do seu sacrifício, agora não são meras criaturas, agora nós somos filhos de Deus, fomos adotados pelo Senhor Deus, somos filhos. Sabe o que isso implica, irmãos? Implica que todo filho, assim como aqui na terra, cabe a ele uma herança. Cabe a ele uma herança. E sabe qual é a nossa herança, irmãos? A nossa herança é a própria casa de Deus. Agora essa sim, perfeita, sem mácula, o próprio céu. Deus vai reconstruir todas as coisas, vai regenerar todas as coisas e vai nos dar como herança. Ele disse: eu estou indo, eu vou para fazer-vos lugar para vocês. O Senhor tem uma morada para a gente. Aquele que foi liberto da cegueira espiritual, irmãos, agora tem uma morada com o Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é uma representação daquilo que vai acontecer no céu, a ceia do Senhor. E não vai ser mais o presbítero que vai servir, nem os pastores que vão ministrar, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, para a glória dele. Teremos o privilégio de participar disso, irmãos, de sentar à mesa do Senhor, nós unidos aqui com aqueles que passaram, com aqueles que morreram, que serão ressuscitados assim como Jesus Cristo ressuscitou. Nós estaremos lá, sentados nessa mesa, irmãos, louvando ao nome do Senhor e partindo o pão junto com ele. Não mais em memória dele, mas ele nos servirá, estaremos com ele. E veremos o próprio Pai na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o que é que precisa para fazer isso, né? Crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Crer na sua obra, crer no seu sacrifício, crer na sua ressurreição, na sua morte, crer no seu sangue, crer na cruz, crer na divindade de Cristo e na sua humanidade. Veja, irmãos, Cristo ele teve que se fazer homem para pagar os nossos pecados, mas não só isso. Ele como um homem, ele sofreu todas as mazelas que nós sofremos. Ele como homem, ele chorou a ponto de suar sangue. Veja que dificuldade tremenda. Veja que no psicológico de Jesus Cristo, o que ele passou ali, o que a humanidade de Jesus Cristo passou ali naquele momento do Getsemane. Jesus Cristo sofreu muitas mazelas. Sabe para quê, irmãos? Para que quando ele interceder ao Pai pelas nossas vidas, para que quando a gente estiver nas nossas dificuldades, quando a gente estiver passando por problemas, Jesus Cristo saber exatamente interceder pelo que a gente está passando, porque ele mesmo passou. Ele não precisava disso, mas assim ele fez. Ele não precisava encarnar, ele não precisava que nós dessemos glória a ele. Ele é autossuficiente, mas ele, por amor do seu povo, encarnou,
passou por tudo que ele passou, humilhação, sendo cuspido, sendo colocado numa coroa de espinhos, sendo zombado como aquele rei dos judeus, para que quando a gente orar ao Senhor, Ele possa interceder por nós, não de uma forma genérica, mas de uma forma pessoal. Ele passou por isso. A saber, os que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, versículo 13, nem da vontade do homem, veja, mas da vontade de Deus. Deus, na sua eternidade, conhecia o nome dos seus. Deus, desde a sua eternidade, não pela condição humana, não porque Ele viu em você algo de bom, não porque Ele viu que você iria crer, mas porque desde a eternidade, desde a criação de todas as coisas, Ele predestinou um povo para si. Isso nos traz certeza de salvação, irmãos. Não depende de nós, veja. Se nós temos os olhos fechados com as escamas do pecado hoje, só Cristo, somente Cristo pode retirar essas escamas. Nós temos que ter fé, mas nem a fé vem de nós, irmãos, vem do próprio Deus. E agora ele faz o fechamento dessa introdução do capítulo 1, o versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, aqui é um fechamento, mas ele é proposital. Há uma teologia aqui incrível, irmãos. Quando nós percebemos esse verbo habitar, esse verbo habitar aqui, na melhor tradução dele, seria tabernacular. Então, lendo dessa forma, ficaria: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Sabe qual era o maior desejo do povo de Deus no Antigo Testamento? Era que Deus habitasse no seu meio. Era o maior desejo. Porque se Deus estivesse habitando no seu meio, irmãos, eles não perderiam guerras, eles não passariam fome, eles não tinham necessidades. Deus era suficiente para a vida deles. A todo tempo eles querem que Deus habite no meio do seu povo, a ponto de eles estarem no deserto, saindo do cativeiro egípcio. E agora Deus estabeleceu um tabernáculo. Peguem material, peguem ouro, linho fino, prata, bronze. Vamos fazer um tabernáculo, porque eu habitarei no meio de vós. Eu tabernacularei no meio de vós. É isso que Deus está fazendo ali. Só que veja, irmãos, mesmo com o tabernáculo, não era uma habitação eterna, era uma habitação parcial, não era uma habitação plena, era uma habitação parcial. A glória de Deus, nem todo mundo tinha acesso ao Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote. Veja, era uma habitação que não era total. Era uma habitação que apontava para aquilo que seria um tabernáculo perfeito. E aqui no versículo 14, João lembra disso. Diz, já nós não precisamos de tabernáculo, já nós não precisamos mais montar o tabernáculo, já nós não precisamos mais do templo, o templo de Salomão, o templo foi destruído, nós não precisamos mais nada disso. Tanto que Ciro vai destruir o templo no ano 70, eles vão ficar sem templo até os dias de hoje. Porque Jesus olha para o povo no final do Evangelho e diz: está vendo tudo isso aí? Não ficará pedra sobre pedra. Mas em 3 dias eu vou reconstruir todas essas coisas. Os discípulos eles não entenderam, primariamente, quando escutaram isso. Eles achavam que o próprio Jesus ia reconstruir, tudo aquilo que foi destruído. Mas, irmãos, Jesus Cristo veio reconstruir um novo tabernáculo. Ele veio habitar entre nós. Mas agora não de uma forma parcial, não como uma sombra, mas de forma eterna. Ele habita dentro de nós. O Espírito Santo de Deus faz morada em nosso coração, irmãos. Agora a gente não precisa mais de um mediador. Na verdade existe um mediador, que é Cristo Jesus, mas não precisamos de sumo sacerdote, humanos. Não precisamos que uma pessoa leve o sacrifício, nem um cordeiro, nem leve as nossas orações por meio de incenso. Já não precisamos mais disso, de toda essa liturgia do Antigo Testamento, porque agora Cristo veio para cumprir todas essas coisas, e Ele é todas essas coisas. Jesus Cristo é aquele que intercede por nós. Nós podemos orar, nós temos livre acesso a Deus. Ele tabernaculou no nosso meio, Ele tabernaculou na nossa vida. Nós temos livre acesso ao Pai por meio de Cristo e a sua obra.
problema é que nós não usamos esse livre acesso, irmãos. Nós negligenciamos aquilo que Deus fez por nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, a plenitude da graça. A graça do Antigo Testamento era dada por promessas. O povo era salvo pela graça no Antigo Testamento, através de promessas. Promessas do próprio Cristo. Cristo há de vir, creia nisso. O Messias há de vir, creia nisso. Mas agora a plenitude da graça chegou. Ele já veio. Há 2000 anos atrás, Cristo tabernaculou no nosso meio. A graça já veio a plenitude da graça, e com ele, junto à plenitude da verdade, nós temos agora uma Bíblia fechada, inspirada por Deus, com toda a revelação de Deus. Nós não precisamos mais de outro livro, de nada acrescentar, de nada tirar. A palavra de Deus é suficiente e ela é a verdade para nossas vidas. Nós vimos a sua glória. Glória é essa, como a do unigênito do Pai. Irmãos, nós encerramos aqui mais algumas aplicações práticas nas nossas vidas. Primeiro, que Deus é eterno, que Cristo é eterno. Ele não tem início, não tem fim. Cristo, ele é imutável. E para mim, eu sou apaixonado, não é, pela doutrina da imutabilidade. É um dos atributos de Deus que eu mais gosto. Por quê? Porque, irmãos, nada que está escrito aqui passará. Se Deus, ele prometeu, se Deus escreveu através dos autores da Bíblia que as coisas vão acontecer, nós podemos crer sem sombra de dúvidas, irmãos, por mais que a gente não contemple com nossos olhos, mas mais cedo ou mais tarde, todas essas coisas acontecerão. Porque Deus é imutável, Ele não é homem para que minta. Ele não mente, Ele é a verdade, irmãos. Porque nós podemos crer com todas as nossas forças e depositar toda a nossa fé em Jesus Cristo. Porque Ele não muda. Ele é eterno, é para sempre. Se Ele disse, há de cumprir nas nossas vidas. Deus é imutável, então creia isso, irmãos. Creia nisso com todas as suas forças. E quando as dificuldades vierem sobre as suas vidas, o Senhor prometeu que estará comigo até a consumação dos séculos. Não tenho por que ter medo, não tenho por que ficar angustiado. Ele é imutável e essa promessa não muda. Ela é também para a minha vida. Isso é graça de Deus. No mundo terei aflições, mas tenham de bom ânimo. Animem-se, independente da circunstância, porque Cristo venceu o mundo e Ele nos faz mais que vencedores, não pela nossa força, mas em Cristo Jesus. No final comeremos da árvore da vida. Mas também, irmãos, essa luz que é o próprio Cristo, nós devemos resplandecer sobre as pessoas. O que nós estamos fazendo aqui hoje é exatamente isso. Mesmo que a luz que sou eu, mesmo sendo imperfeito por causa dos meus pecados, há um Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, que faz essa luz para que as pessoas enxerguem de forma perfeita, não por nós, mas pelo próprio Jesus Cristo. Devemos ser luz para o mundo, devemos pregar esse Evangelho, falar desse amor, trazer pessoas para aqui, para dentro da igreja, para que elas escutem dessa palavra maravilhosa que é a verdade. Outra aplicação, irmãos, é que não devemos ficar no time do mundo que rejeita esse Cristo. Jamais. Jamais. A rejeição de Cristo nos faz ficar cada vez mais cegos, irmãos. Cada vez mais adentrar no lamaçal do pecado, a ponto de nós não conseguirmos mais enxergar a luz. Não deixem, irmãos, isso acontecer. Orem ao Senhor. Peçam discernimento ao Senhor. Excluam o pecado da sua vida. Fujam dele. Se blindem com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Outra doutrina maravilhosa no versículo 12, irmãos, é a doutrina da adoção. Nós somos peregrinos nessa terra. Tudo que nós passamos ou vamos passar ainda, os mais jovens ainda têm mais tempo, os mais velhos menos tempo, mas vejam, irmãos, tudo que nós passamos ou que ainda vamos passar, não deixem que a felicidade ou a alegria no coração de vocês sejam algo circunstancial. Independente do que vocês passarem na vida de vocês, tenham sempre a alegria do Senhor. Sabe por quê?
porque Ele nos adotou. E junto com a adoção de Deus sobre as nossas vidas, há uma herança. E como peregrinos aqui, irmãos, nós não pertencemos a essa pátria. Nós moramos no mundo, mas não somos do mundo. Há um dia que o Senhor voltará, isso é promessa, faz parte da imutabilidade. Se Ele disse vai acontecer, o Senhor virá sobre as nuvens e vai recolher a sua igreja para morar com Ele no céu. Por isso que nós devemos estar alegres. Nós somos filhos adotados por Deus. E por último, irmãos, o Senhor Jesus Cristo tabernaculou na nossa vida. Ele fez morada permanente na nossa vida de forma plena. Então, usufrua disso, irmãos. Nós temos livre acesso com o Pai. Ore ao Senhor, coloque diante dele todas as suas petições, os seus problemas, as suas circunstâncias. Orem uns pelos outros, pelos problemas. Também orem louvando a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá, na alegria, não só na dificuldade. Louve a Deus, ore ao Senhor a todo tempo, sem cessar, porque Ele é o nosso Criador e o nosso Redentor e Ele mora dentro de nós. O Senhor tabernaculou a nossa vida com graça e com verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos orar? Pastor, pode fazer novamente? Ó Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de ouvirmos verdades eternas, abençoadoras, edificantes e alimentadoras, Senhor, oriundas da Tua palavra. Nós te agradecemos porque o Verbo, o Logos de Deus, se fez carne e habitou entre nós. E levou sobre si as nossas culpas, as nossas transgressões e pecados. Se fez pecados por conta dos nossos pecados. Ele foi ferido, machucado, ele foi violentado e sentenciado à morte. E a morte mais cruel que existiu, a morte de cruz. Mas nós te louvamos, porque ninguém tirou a vida do Filho de Deus, mas Ele mesmo a deu em prol de pobres pecadores como nós. Assim, Senhor, que palavra abençoada que nós temos ouvido nesta manhã. Esse Jesus que foi à cruz, perdoou os nossos pecados, é o mesmo que agora está entre nós. E a Tua palavra nos diz que Ele é conosco e será sempre conosco, todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Ó Deus, dá-nos um coração agradecidos pelo privilégio de termos sido alvo do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, e antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor ter nos resgatado das densas trevas e nos trazido para a Sua maravilhosa luz. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.